O olhar de Deus vai além das aparências. Por que tantas vezes nos enganamos ao julgar a nós mesmos, os outros e até a ação de Deus? Bem-vindo ao Semente da Fé. Existem momentos em que ficamos presos ao que passou, às perdas, aos erros e às decepções. O coração se fecha, a esperança enfraquece e o futuro parece suspenso. É exatamente nesse contexto que Deus fala com Samuel na leitura de hoje. Samuel ainda chorava a rejeição de Saul, mas Deus o chama de volta à missão. A história não acabou. Deus já está preparando algo novo, mesmo quando ainda estamos presos ao que ficou para trás. A palavra de hoje nos convida a revisar nossos critérios, nossos julgamentos e, sobretudo, o modo como enxergamos a nós mesmos e a ação de Deus. E é a partir disso que surge a pergunta que conduzirá a nossa reflexão. Por que tantas vezes nos enganamos ao julgar a nós mesmos, os outros e até a ação de Deus? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra cura o olhar, restaura a esperança e revela como Deus escolhe. A leitura de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13 e diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando chorarás por Saul, a quem rejeitei como rei de Israel? Enche o teu chifre de óleo e vai. Eu te envio a Jessé, o belemita, pois escolhi entre seus filhos um rei. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: Não olhes para a aparência nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Assim Jessé apresentou seus 7 filhos a Samuel, mas o Senhor não havia escolhido nenhum deles. Então Jessé mandou buscar Davi, que estava apacentando o rebanho. O Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois é ele. Samuel tomou o chifre de óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. Reflexão: Samuel, profeta experiente, também se engana. Ao ver Eliabe, forte e imponente, pensa imediatamente: é este. Isso nos revela algo muito humano. Até os mais espirituais podem se deixar conduzir pela aparência. Deus, então, revela uma das frases mais profundas de toda a Escritura. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós julgamos pelo que é visível: posição, competência, reconhecimento, carisma, sucesso. Deus julga pela disposição interior, pela verdade do coração, pela capacidade de escutar, confiar e obedecer. Quantas vezes desvalorizamos pessoas, oportunidades e até a nós mesmos porque não correspondemos a padrões externos? Quantas vezes acreditamos que Deus só pode agir através do que parece forte, pronto e perfeito? Deus nos lembra hoje: o critério dele é diferente. O coração disponível vale mais do que a aparência impressionante. Se esta palavra fala com você, escreva nos comentários: Senhor, purifica o meu olhar. Davi nem sequer foi chamado inicialmente. Estava no campo, cuidando das ovelhas. Aos olhos da família, não parecia relevante para aquele momento solene. Mas aos olhos de Deus, ele já era rei. Isso nos ensina algo libertador: o esquecimento dos homens não impede a escolha de Deus. Você pode estar fora dos holofotes, invisível, desacreditado ou se sentindo pequeno. Mas Deus sabe exatamente onde você está. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, Deus formava um pastor de corações. Enquanto ninguém o via, o Senhor preparava seu interior. Deus não escolhe com pressa. Ele escolhe com profundidade. Ele não chama quem está pronto, ele prepara quem chama. Talvez hoje você se sinta deixado de lado, esquecido, sem reconhecimento. Esta palavra garante: se o seu coração está disponível, Deus não te esqueceu. Declare nos comentários: mesmo escondido, Deus me vê. Quando Davi é ungido, algo invisível acontece. O Espírito do Senhor se apodera dele. A unção não muda imediatamente sua posição externa, mas transforma sua realidade interior. Davi volta ao campo depois da unção. Isso nos ensina que a unção não é um atalho para o sucesso, mas um chamado à fidelidade no processo. Deus unge corações que sabem esperar, servir e permanecer fiéis mesmo quando a promessa ainda não se manifestou plenamente. A verdadeira unção não é para exaltação pessoal, mas para a missão.
Ela não nasce da ambição, mas da disponibilidade interior. Se queremos viver os projetos de Deus, precisamos permitir que Ele trabalhe primeiro o nosso coração, antes de mudar nossas circunstâncias. Escreva nos comentários: meu coração está disponível para Deus. Retomando a pergunta que guiou nossa reflexão: por que tantas vezes nos enganamos ao julgar a nós mesmos, os outros e até a ação de Deus? Porque olhamos apenas o exterior. Porque nos deixamos guiar por critérios humanos. Porque esquecemos que Deus trabalha no silêncio do coração. Mas quando confiamos no olhar de Deus, aprendemos a esperar, a servir e a acreditar que Ele está agindo, mesmo quando não vemos. Deus não escolhe como o mundo escolhe. Ele escolhe com amor, profundidade e propósito. Oração: Senhor, cura nosso olhar limitado. Ensina-nos a ver como Tu vês. Remove de nós todo julgamento precipitado, toda comparação e toda desvalorização interior. Dá-nos um coração simples, fiel e disponível, para que a Tua unção encontre morada em nós. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: o Senhor vê o meu coração. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa renovar a esperança. Inscreva-se no canal Semente da Fé e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Lembre-se, quando Deus escolhe, Ele não erra. Até a próxima Semente da Fé.